Com certeza, Colon, conhecido como a Cidade Murada, sem sombra de dúvida, está entre as cidades mais bizarras do mundo. Para muitos, essa cidade murada é o submundo do planeta, que vem acompanhadas de uma série de problemas. Já para outros, é uma cidade considerada autossuficiente e amada por todos. Grande parte da população amava aquela cidade. Então cola no vídeo para você saber que uma cidade do tamanho de 11 campos de futebol e com uma população de 33 mil habitantes, conseguiu viver sem a intervenção do Estado, que era um lugar independente no qual o Estado não tinha nenhuma autoridade. Esta cidade vai estar comendo na palma da minha mão. O Estado não exercia nenhum tipo de autoridades com aqueles moradores. E você não vai acreditar nas coisas que eles eram capazes de fazer para sobreviver naquele local, cuja luz do sol não batia. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e pra quem não me conhece eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Mas antes, é claro, da gente falar dessa cidade muito bizarra, que sem sombra de dúvida coloca ela como uma das cidades mais bizarras do mundo, eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal e também me ajudar com uma meta bem fácil de se realizar. Uma meta de 20 likes apenas. E se você quer uma verdade, se tem uma coisa que ajuda muito o produtor de conteúdo aqui dessa plataforma, é o seu like e a sua inscrição. Então se inscreve no canal, deixa o seu like que eu juro que mais vídeos como esse irão surgir ao longo do tempo. Então agora solta minha vinheta de 3 segundos de humilde. Essa cidade antigamente servia como uma base militar chinesa antigamente, e por esse simples motivo ela recebeu o apelido de Cidade Murada. Colon durante anos foi considerado uma cidade muito moderna, que estava muito à frente do seu tempo, mas ao mesmo tempo uma cidade totalmente isolada. Uma cidade autossuficiente que ficava localizada em Hong Kong, talvez a única cidade de Hong Kong que aceitava os imigrantes de boa. Vale lembrar que grande parte da população que morava naquele lugar eram pessoas consideradas invisíveis para o Estado. Tipo você tem um CPF, logo você não é uma pessoa invisível. O Estado sabe quem é você. Esse númerozinho aí, ó, o que você compra, eles sabem tudo da sua vida. Eu não sabia que tinha uma opinião tão forte sobre isso. Mas a população dessa cidade morada não tinha, o Estado não tinha esse controle sobre eles. E o Estado acreditava que grande parte da população lá, se não a maioria, vivia na marginalização. A população da cidade murada estava abaixo da linha da marginalização. Mas não queira pensar que nessa cidade o dinheiro não circulava. Você está enganado pensar assim, pois eles poderiam muito bem ser invisíveis para o Estado. Mas lembra, eu te falei antes, a cidade era autossuficiente, meus irmãos. E para a população que morava nesse lugar incrível, eles tinham várias artimanhas para fazer o dinheiro circular entre eles. Parecia que eles eram uma entidade secreta, mas eles não eram, eles estavam abertos para o mundo que não estava aberto para eles. Por falar em cidade, comenta aqui qual cidade você mora. Já que nós estamos falando de economia, comenta aqui se a sua cidade ela é forte economicamente. E uma outra curiosidade, me diga se você conhece alguma cidade no qual existe um anãozinho prefeito. Se fala as perguntas erradas. O fato é que todas as cidades têm lá os seus problemas. E com a cidade murada não seria diferente. Lá também era cercado de problemas. Mas essa cidade muito estranha, no qual coloca ela como uma das cidades mais estranhas do mundo, ela conseguia se diferenciar das demais por um único motivo. Essa cidade não tinha um governante, não tinha nenhuma autoridade regindo sobre eles. E é uma curiosidade, né? Um lugar onde o Estado não tinha um poder ali. Uma terra de todos que ao mesmo tempo era uma terra de ninguém. Uma vez que grande parte daquela população eram consideradas pessoas invisíveis. Pessoas invisíveis é muito ruim. Por exemplo, você quer ali comprar um celular ali, mas você não tem documento. Como é que você vai parcelar? Mas para a cidade morada isso não era um problema, porque eles conseguiam se virar muito bem lá dentro. Tá certo que quando o Estado não tem poder, abre brecha para que outros tipos de liderança surjam nesse lugar. E muitas dessas lideranças podem ser muito bem lideranças criminosas. A famosa máfia. É claro que também pode nascer lideranças do bem. O que impede? Uma outra curiosidade em relação à cidade de Colon é que ela tem vários prédios de 14 andares. E para você ter uma ideia melhor, para você saber qual é a dimensão desse local, é do tamanho mais ou menos ali de 10 estádios do Vasco da Gama. E por falar em prédios, eu vou falar lá no final do vídeo o problema, a treta toda que esses prédios ocasionaram nessa cidade. Uma vez que esse prédio trouxeram muitas dores de cabeça para a população que mora naquele local. Porém, eu preciso falar de um outro fenômeno que coloca essa cidade como uma das cidades mais estranhas do mundo. Uma cidade
cidade estranha e bizarra, porém fascinante ao mesmo tempo. E o que tornava essa cidade bizarra é que ela era muito pequena, porém com uma população de 33 mil habitantes. Imagine uma caixinha de fósforo cheio de palito. É aquilo ali, ó, uma população gigantesca em um lugarzinho bem pequenininho. Uma população bem gigantesca em um cubículo. 33 pessoas espremidas em um lugar totalmente pequeno, aí fica ruim para eles. Você há de concordar que era um lugar bizarro. Mas calma, tem muito mais curiosidades ainda para eu estar falando dessa cidade. É que essa cidade murada ela se desenvolveu ao longo de décadas passadas, no local onde as terras eram públicas. E eu vou te dar uma pincelada ali para você entender um pouco melhor o cenário. Os chineses e os ingleses estavam numa treta muito grande naquele lugar, até a chegada da hora que os chineses olharam para os ingleses e falou o seguinte: aí ingleses, eu posso até assumir que eu perdi a guerra para vocês. Faço isso de boa, mas com apenas uma condição. Eu não quero que a cidade murada fique em seus domínios. O quê? E os chineses não pararam, eles continuaram e afirmaram mais uma coisa. Mas aí, seus ingleses, pode ficar tranquilo que essa cidade também não vai ficar sob o meu domínio. É bem estranho esse acordo, mas o que os chineses basicamente queriam era: essa cidade aqui não é minha e nem sua. Essa terra agora é de ninguém. Talvez seja uma proposta doida, mas fazer o quê? Trato é trato. Só que vale lembrar que essa cidade fica em Hong Kong, sendo que Hong Kong já pertenceu um dia à China. Porém, Hong Kong era uma colônia inglesa. Olha a treta aí. Então a cidade murada, que de fato não era de ninguém, estava localizada em Hong Kong. Aí os ingleses chegaram para a galera de Hong Kong e falaram assim: e aí, o que você acha dessa proposta dos chineses? Aí a galera de Hong Kong meio que falou: ó, deixa de boa. Tô nem aí, deixa pra eles. Sendo assim, os ingleses e os chineses entraram em um acordo e meio que aceitaram essas condições. Você conseguiu entender essa análise no qual eu citei aqui? Não é tão simples assim. Definiu muito bem, Maurílio! Pois Bertolino aqui também é cultura, em estilo Massachusetts. Resumindo, o fato é que essa cidade não tinha dono. A cidade acabou crescendo sem nenhum tipo de governância. Nenhum tipo de autoridades habitava naquele lugar. Com isso, é claro, iria parecer até um lado bom da coisa. Mas como era uma terra sem lei, praticamente uma terra de faroeste, coisas ruins não tem pra onde correr, irão aparecer aqui também. Apesar que grande parte da população, na sua grande maioria, eram pessoas do bem. Porém, não seria diferente das demais cidades, pois essa cidade também tinha problemas com drogas. A droga está no mundo todo, por que não estaria lá também? É claro que essa cidade acabava meio que abrigando alguns traficantes que iam lá para se esconder. Então vale lembrar que essa cidade também servia como refúgio de pessoas de má intenção. Mas como eu já tinha dito, grande parte da população eram pessoas do bem. Mas mesmo essa cidade tendo aquele aspecto de favela, ela estava muito longe, mas muito longe mesmo, para ser considerada uma cidade decadente. E posso citar muito bem um exemplo para você aqui. Vou citar um exemplo aqui do Brasil, pois as favelas brasileiras movimentam uma grana muito alta, cerca de 119 bilhões de reais ao ano. Não subestime as comunidades brasileiras, aqui movimenta dinheiro com força. O consumismo aqui no Brasil predomina em todas as classes brasileiras, e não seria diferente na classe da favela. A galera da comunidade gosta de consumir, com isso a economia só sobe. Portanto, se orgulhe desse número, pois você faz parte disso também. Mas voltando para a cidade murada, que é o foco do vídeo. E voltando à cidade murada, com o tempo a população de lá foram se organizando. Tanto é que eles acabaram organizando a sua própria associação de moradores. E nessa associação a pauta forte era a economia daquele lugar. E vários empreendedores conseguiram fazer dinheiro naquele lugar. Nasceram vários empreendedores naquele lugar. Aquele lugar acabou sendo um celeiro para novos empreendedores. Mas agora eu preciso destacar um problema muito comum naquela cidade, que eram as más condições de higiene, que muitas das vezes eram bem visíveis. Uma vez que o serviço básico de tratamento de esgoto não podia entrar naquele lugar, o sistema não predominava aquele lugarzinho. E em grande parte daquele local, o esgoto era a céu aberto. Dentro da cidade murada, um outro fenômeno estava acontecendo, e eram de vários jovens estarem trabalhando. Então, assim que você se tornava um adolescente, você já entrava lá para trabalhar. Então, o jovem já estava ali, no mercado de trabalho. E acredite se quiser, boa parcela desses jovens abriram seus próprios negócios, pois a maioria daqueles jovens da cidade murada tinham acesso a nível de estudos técnicos. Lá os jovens não ficavam parados, definitivamente os jovens lá era mão na obra. Por falar em jovenzinho e também curso,
Você que é jovenzinho e está me vendo aqui agora, comenta aqui qual curso você já fez na vida. E os jovenzinhos de lá tinham que abrir os seus próprios negócios mesmo, uma vez que eles não podiam depender de empresas externas. Nenhum tipo de serviço privado podia entrar dentro daquela cidade. O fato é que nenhuma empresa queria arriscar colocar um negócio lá dentro, uma vez que aquela cidade era conhecida por ser uma terra de ninguém. Mesmo assim, isso não era considerado um grande problema para a população de lá, pois mesmo a população sendo invisível, praticamente vivendo em um mundo informal, eles meio que se permitiam dar uma espécie de jeitinho brasileiro, no qual a gente conhece muito bem, com um único objetivo: garantir a sobrevivência urbana nesse lugar. Pois vale lembrar, a maioria daquelas pessoas eram pobres. Mas aquelas pessoas invisíveis que seriam excluídas em grande parte do mundo, pois para eles a sua mão de obra valia muito mais. É claro que você tinha que fornecer uma boa mão de obra para poder fazer o eixo girar, né? Ele poderia ser invisível para a sociedade do mundo externo, mas lá dentro eles não eram invisíveis. E quando a fome batia, eles poderiam ficar tranquilos de boa, pois essa cidade também contava com restaurantes. Com todas essas coisas acontecendo nessa cidade, será que os moradores definitivamente sonhavam em sair desse lugar? E por falar nisso, você teria coragem de morar em um lugar assim? Deixa aqui no comentário para eu saber qual é da sua opinião. Ok, essa cidade poderia ser estranha e também meio bizarra, mas o fato é que essa cidade ela era considerada uma das cidades menos burocráticas do mundo. Afinal, todos os serviços derivavam da própria cidade. Então era muito fácil você abrir uma empresa naquele lugar. Como eles tinham aquela associação, tudo ficava centralizado ali e eles conseguiam fazer as coisas que eles mais queriam. Mas essa associação foi feita para meio que blindar eles ali, ó, dos poderes de Hong Kong. Toda vez que Hong Kong tentava vir com intervenção, eles ficavam fortes com essa associação ali. Aquela associação cuja eles tinham criado antes davam força para combater essa intervenção. É claro que os moradores gostavam de morar naquele lugar, pois o simples fato da ideia de não pertencer a nenhum estado, não estar sob o domínio de ninguém, essa sensação gostosa de liberdade ficavam enraizados na cabeça deles. E tinha alguns aspectos para essa população gostar muito dessa cidade. Segundo a população, era praticamente zero assalto que acontecia naquela cidade. Não tinha assaltos. A cidade meio que servia como refúgio de pessoas má. É claro que a cidade funcionava como refúgio de pessoas que cometiam crimes, mas lá dentro elas não cometiam crimes, uma vez que todo mundo conhecia todo mundo. E os foras da lei costumavam não implicar com os moradores locais de lá. Eles entravam na cidade, se escondiam, mas não mexiam com ninguém. E por isso eles não queriam sair de lá, pois eles conseguiam contratar funcionário facilmente, abrir uma empresa facilmente. Tudo isso, segundo eles, com baixos custos. Mas agora eu preciso citar um outro problema que essa cidade atravessava, pois essa cidade murada não recebia a luz do sol. E tinha um outro problema também. Assim que a cidade foi avançando populacionalmente, acredite se quiser, um prédio acabou grudando no outro e o outro grudando no outro, virando tipo um dominó. Os prédios iam se agarrando um no outro, colando, meio que parecendo uma pilha de dominó. Eu imagino até que se você quebrasse a parede sua ali, você parava lá na casa do vizinho. Muito louco isso, mas os prédios foram grudando um no outro. E por esse motivo contribui muito para ser uma das cidades mais estranhas do mundo. É claro que dentro da cidade contava com apenas um pátio e também uma pequena praça, mas somente em determinadas horas o sol batia naquele lugar. Era um lugar onde praticamente o morador não recebia a luz solar. Vitamina D era ouro para eles lá, hein? Agora é chegada a hora de falar do momento mais triste desse vídeo, pois essa cidade no qual eu falei com tanto carinho, ela deixou de existir. Tudo isso, é claro, contra a vontade da população, que já estava meio que acostumado a viver naquela situação toda. Tanto é que alguns dos moradores não ficaram nada satisfeitos com isso. A ideia de serem despejados estava mexendo muito com eles, uma vez que eles criaram toda uma condição de viver lá dentro daquele lugar. Eles já tinham um ecossistema de adaptação. Porém, não deu outra. Os moradores acabaram sendo despejados daquela cidade. E muitos deles despejados à força. Esse processo que ocorreu no finalzinho de 1991 a julho de 1992. E por que aconteceu isso? Segundo o governo chinês e também segundo o governo britânico, essa intervenção se fez muito necessária. E o que pesou muito nisso eram as péssimas condições sanitárias daquele lugar. Era um lugar onde as condições de higiene não eram muito favoráveis. E isso poderia ser um problema futuro caso isso não fosse sanado. E por isso uma intervenção se fez necessária. Os chineses alegaram que
que poderia muito bem ali, ó, meio que surgir uma pandemia através disso. Eles tinham medo que ali poderia estourar uma pandemia pelas más condições de higiene. E depois da intervenção veio a demolição daquela cidade. E esse processo de demolição levou quase um ano. A demolição começou em 23 de março e terminou em abril de 1994. Vou ficando por aqui, mas me deixe um comentário aqui muito importante. Você gostou dessa história toda da cidade murada? Gostaria de morar em um lugar parecido com esse? Você achou certo em Hong Kong demolir aquela cidade? Deixa aqui nos comentários para eu saber muito a sua opinião. Mas aqui no meu canal não tem intervenção, aqui só tem pedidos com carinho. E o pedido que eu vou fazer para você é você se inscrever no meu canal. E outra coisa também, me ajudar com a minha meta de 25 likes. Faz essas pequenas ações aí, ó, que eu vou produzir muito mais coisas por causa disso. Sendo assim, agora que eu sei que você se inscreveu e também deixou o seu like, a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! O Bertolli, o Bertolli.